Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala sobre a fé e a plenitude. A plenitude que vem do crer, que vem da fé, profetizada na primeira leitura que nós ouvimos do profeta Isaías, de um novo céu, uma nova terra, novos tempos, onde há uma abundância e uma plenitude de vida. E depois nós vemos aqui no Evangelho o quanto a fé de um pai, de um homem, de um pagão também, essa fé vai crescendo dentro desse homem, em benefício do seu filho. Teu filho está vivo. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, E vida em abundância significa vida em todas as áreas da nossa vida. Em todas as dinâmicas da existência humana, nós podemos ter mais vida, mais plenitude. O Senhor vai nos abençoando. Mas tudo isso passa pela fé. É preciso ter fé. A fé é um modo de se relacionar com Deus, obedecendo, o temor de Deus, para a gente saber fazer as escolhas da vida. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Quem teme a Deus sabe escolher melhor. Quem escolhe melhor, vive melhor. Quanto sofrimento e confusão não tem na vida de tanta gente, porque não soube escolher e agora está aí colhendo do que não soube escolher, plantou errado. Mas a fé também é um modo de adquirir de Deus as coisas. Deus é a fonte de todo bem. Então, através da oração, da vida de fé, do exercício espiritual que é a oração, a participação com fé dos sacramentos, nós também recebemos graças, bênçãos, esse fluxo do Espírito Santo sobre nós. Portanto, nós precisamos da fé para obedecer, temer e escolher, mas nós também precisamos da fé para clamar, suplicar e receber, E é impressionante, meus irmãos, como muitas vezes, nem mesmo um sofrimento, uma cruz, desperta a pessoa para a urgência da fé. Você conhece quantas pessoas que estão vivendo uma vida dura, pesada, elas reclamam da vida que levam, e reclamam com razão, porque eu não queria estar levando a vida que ela leva, só não reza. A missa de manhã é muito cedo, a missa da noite eu não jantei, aí sem banho é difícil ir. A pessoa parece que não se desperta. Quando a gente vai se aproximando de Deus, e quando a gente vai permitindo que o Senhor seja Senhor da nossa vida, e não só Senhor de um preceito. Claro que quem tem Jesus como Senhor, cumpre os preceitos mínimos da fé, Ontem era domingo, era dia de vir na missa. É preceito, é temor, é respeito. Mas nós precisamos permitir, meus queridos, que Jesus seja Senhor da nossa vida, como um todo, das 24 horas da nossa vida, dos 7 dias da semana. Senão, mesmo vindo à igreja, muitas pessoas não têm fé. Elas têm uma lerdeza dentro delas, que é um negócio assim, irritante. Por quê? Porque ao mesmo tempo que tem a fé, fé suficiente para cumprir preceitos, e fé suficiente para não matar, não roubar, e não adulterar, quando muito, mas ao mesmo tempo a pessoa ela é muito mundana, ela é muito carnal, ela vai ficando cascuda, ela vai ficando insensível a Deus. E quem anda muito mundano, no sentido de que no fundo pensa, fala, age, deseja, o que os mundanos também pensam, falam e desejam. Vai ficando mundana no sentido de, depois da missa, o que eu gosto de escutar? O meu repertório de conversa, de música, de filme, de interação, no fundo é igualzinho de quem não vem na igreja também. A pessoa ela vai ficando mundana, e todo mundano é cascudo. E aí, as alegrias da vida não fazem mais efeito na pessoa. Para ela ter alegria, ela precisa de uma dose muito cavalar de adrenalina, ela precisa de muito barulho, ela precisa de muita cor, ela precisa de uma festa extravagante. As alegrias da vida, as coisas simples da vida, o cheirinho do café, o sol que daqui a pouco vai subir e vai deixar tudo mais verde, palmeiras, Mirassol 0, não toca na pessoa, ela não vê beleza em nada, ela não está nem com nada. Como também o sofrimento não desperta, a pessoa quando ela está mundana, ela não percebe os pequenos sofrimentos, os pequenos puxãozinhos de orelha que Deus dá. Então, para se despertar, tem que ser uma alegria assim, muito, muito eufórica, Basta a gente ver, por exemplo, a nossa juventude, quando faz uma experiência de fé, e depois para alimentar a experiência de fé. Se não for tudo muito barulhento, se não for tudo muito choroso, não serve para eles. Não toca neles. Por que não toca neles? Porque eles são mundanos assim, demais da conta. Então, algo mais sóbrio, sereno e constante,
não alegra a pessoa, porque ela é mundana. Aí ela traz a mundanidade dela para dentro da igreja. Mas a pessoa, quando está mundana, os pequenos sofrimentos e puxõezinhos de orelha que Deus dá também a pessoa nem sente. Então precisa ser um sofrimento, muito sofrimento mesmo. Precisa ser um grande tapa na orelha da vida. Precisa ser um grande tombo, precisa ser uma grande cruz. E mesmo assim tem quem não desperta a fé. Nem com grandes alegrias, nem com grandes sofrimentos, cruz e vergonhas. A pessoa ela vai meio que anestesiada, ela vai zumbizão na vida, assim, né? Portanto, a fé, meus irmãos, necessita de que nós exercitemos temor, sabedoria, discernimento da nossa vida. Senão a gente mata de segunda a sábado o que celebra no domingo. Senão a gente mata entre 8 da manhã e 5 da tarde o que rezou das 6 às 7h30, todo dia. É o exercício do temor que nos faz saber escolher. E o temor bem exercitado nos anima mais para vir pedir. Quantas pessoas não vivem dentro do coração esse drama? Ai, reza lá para mim. Aí você pega e fala assim, não, fulano, vamos juntos. Você vai rezar. Ai, não, ixi, eu vou rezar. Acho que Deus nem me escuta. Por que Deus não te escuta? Por que você acha que Deus não te escuta? Aí, a despeito de um ou outro ter esses vazios paternos, sobretudo, muito grandes e mal curados ainda na vida, então de se sentir sempre o patinho feio, né? Meu pai nunca me atendeu, minha mãe nunca me olhou, você acha que Deus vai me olhar? Essas transferências que a psicologia explica. Mas bem, na verdade é que a maioria das pessoas estão culpadas. Primeira carta de São João, irmão, se a nossa consciência de nada nos acusa, tenhamos fé e peçamos o que quiser. Mas a consciência acusa de tanta coisa, né? A confissão, ó, que não confessa, que está atrasada essa confissão, os pecados repetidos, e isso enfraquece a fé. E aí a primeira leitura nos falou, criarei novos céus, nova terra, coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória, né? Quem está se curando, ou já foi curado, né? Por esse movimento espiritual da fé dentro de nós, já esqueceu as coisas passadas, não fica mais voltando à memória. Essa questão de ficar voltando à memória, e sobretudo quem tem um temperamento melancólico, tem que cuidar um pouquinho mais com isso, né? Essa desvalia, porque aí volta à memória o que ele fez, porque aí volta à memória o que eu fiz. Não voltarão mais à memória. É um déficit de fé isso aqui. Não voltarão mais à memória. E os coléricos também têm que cuidar, né? Quem tem a mania de guardar raiva, ódio, vontade de esganar os outros, muito brava, muito nervosa, ó, aqui, não voltará mais à memória as coisas passadas. Então, se está lembrando para sentir raiva, ou está lembrando para ficar deitado na cama, não quer nem tomar banho hoje, a palavra está dizendo, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria, exultação, em razão das coisas que eu vou criar, e o nome disso é esperança. O nome disso é o quê? Esperança. A fé produz esperança. Em razão das coisas que eu vou criar, quem tem a fé sabe, Deus vai criar o amanhã para mim. Vai criar? Não, já criou, né? Deus é Senhor do tempo, da história. Em razão das coisas que eu vou criar para você. Ou seja, Deus já está no amanhã, criando o amanhã. Quem é que está criando o meu amanhã? Satanás e seus demônios ou Deus? O que você acha? Deus, então eu posso ter esperança. Ele está criando o meu amanhã e me espera no amanhã. Quando eu chegar no meu amanhã, eu chego no amanhã criado por Deus, e Deus também está lá me esperando. Não só foi Ele que criou, como Ele me acompanha. O amanhã não é vazio. Fala para quem está pertinho de você, que isso ficou bonito, hein? Fala, o amanhã não é vazio. Que eu preciso tomar água. Fala, o amanhã não é vazio. Fala, e não é o diabo que está lá não, ô traumatizado. É Deus que está lá, rapaz. Em razão das coisas que eu vou criar. Mas, queridos, se eu não tenho temor para obedecer e escolher, se eu não tenho fé para me relacionar e suplicar, nem adianta eu entrar no amanhã criado por Deus, porque daí nem percebe, nem suplica. Mas Ele cria o amanhã. E aí vai falando de uma plenitude, de uma melhora em favor do povo. As pessoas podem viver mais, né? Morrer com menos de 100 anos. Até parece que morreu moço. Imagina sua sogra viver 100 anos. Olha só. É a vontade de Deus aqui, ó. Viver mais. Ter mais paz, ter mais saúde. Não é isso?
Construirão casas para nelas morar. O povo aqui é aquele tempo de volta do exílio, então o povo volta muito pobre, né? Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer do próprio fruto. A pessoa que vai ganhando autonomia nas coisas, ela vai acreditando, eu vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, vai dar certo. Deus, quando entra na nossa vida, nos dá fé. E só entra na nossa vida se a gente tiver fé. Uma coisa puxa a outra. E aí você vai se perguntando, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Deus entrou na minha vida porque eu tenho fé, ou se eu tiver fé, Ele entra na minha vida? É as duas coisas ao mesmo tempo. E a fé vem do fazer memória. Aí veio o Salmo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Está falando de um passado, alguma coisa aconteceu na vida de Davi. Quando ele pensa em Deus, ele sente uma alegria, um louvor que vem de coisas passadas. Deus está na nossa história. Se Ele está no futuro que Ele vai criar e nos acompanhar, Deus também está no nosso passado. Quando a gente olha para trás, nós podemos dizer, eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. É a memória, é fazer memória. Jesus não disse, fazer isto em memória de mim. E aí veio o evangelho de hoje então. Um homem que vai crescer na fé. Como é que aconteceu a fé desse homem? Ele é funcionário do rei, ele é pagão, mas ele tem um filho que está em casa para morrer já. E aí então ele sabe que Jesus voltou para Caná da Galileia, que onde estava correndo uma história que um homem lá, o tal de Jesus, fez água virar vinho. Fora outros milagres que Jesus tinha feito na sua ida a Jerusalém para a festa das tendas. Então isso entrou no ouvido do homem. Então agora ele começa a ter fé. Ele acredita nisso, ele acredita nesse tal de Jesus. Se ele pode fazer água virar vinho, será que ele não pode curar o meu filho? Se ele fez lá a cura do cego, passou barro no olho do cego, aí o cego lavou, e o cego enxerga, diz que era de nascença. Os outros dizem, não, será que era de nascença? Não interessa, mas era cego, agora vê. Uma dessa cura meu filho também. A fé vem pelo ouvido. Mas meus irmãos, se a fé vem pelo ouvido, está na carta de Paulo, a fé vem pelo ouvir. Se a fé vem pelo ouvir, o desânimo também não pode vir pelo ouvir? Pega aqui na tua orelha assim, fala, São José, guardai as minhas orelhas, guardai o meu ouvido, e ajudai-me a guardar os meus ouvidos. Porque olha lá para o São José e fala, porque a verdade é, São José, que eu dou os meus ouvidos a Jesus, mas também dou para o capeta, para a devassidão, para a sofrência, para a música de corno. Eu nem sei o que eu faço com as minhas orelhas. Fala, São José, ultimamente, o que quiser entrar nessa orelha, entra. Agora seja a própria mão de São José e puxa essa tua orelha. E escuta São José falando assim, que você vai aprender a cuidar dessa orelha quando, meu filho? Já não passou da hora de aprender a cuidar da orelha, não? Meus irmãos, a fé vem do ouvir, amém? E essa amargura que você carrega, esse espírito azedo que você tem, vem do que também? Da tua orelha. Você não guarda a sua orelha. Por que você escuta qualquer coisa? Por que você escuta qualquer um? E a mesma boca que canta, Frei Gilson canta, não vou dizer o nome porque vai me dar processo. E a mesma orelha que escuta, Padre Mário também escuta o quê? Se através disso aqui a fé entra em mim, o diabo não entra também? Meu querido, minha querida, orelha, ouvido e olho, são dois portais que a gente tem na alma. Satanás e o Espírito Santo entram dentro de nós, olhos e ouvidos. Quem guarda o ouvido e o olho, resolveu 70% da vida. Não é que me disseram assim, padre, não sei se ela estava certa. Não, ela não estava certa. Ela é louca, ela não tem nada para te ensinar, mas você está escutando. Não, porque assim, inclusive eu estava andando ali, o dia eu fui abastecer o carro ali, né? Nós paremos ali para abastecer. Inclusive ali os meninos, né, comentando lá, mas eu não sei, precisa uma igreja desse tamanho? Não, eles não sabem mesmo se precisa. Eles não sabem se precisa bem pequena, eles não sabem se precisa grande, porque eles não sabem nada. Você não guarda a tua orelha? Guarda a tua orelha. Não, porque eu estava vendo aqui. Então, esse é o seu problema, você estava vendo aqui. Guarda a orelha, guarda o ouvido. Esse homem começou a ter fé em Jesus sem nunca ter visto Jesus. Por quê? Por causa das coisas que ele estava escutando falar sobre Jesus. E o que estava falando sobre Jesus? A água virou vinho, o cego estava enxergando.
Sorte dele que foi isso que ele escutou, né? Porque no outro evangelho, o que estavam escutando sobre Jesus? É um possesso, é um maluquinho da cabeça, isso aí está com o Beuzebu no couro, isso aí é só para tirar dinheiro do povo, isso aí não vale nada, isso aí deve estar pegando a Madalena, isso aí nananana. Se fosse isso que ele estivesse escutando sobre Jesus, ele tinha deixado o filho morrer em casa, mas não ia em Jesus. Ouvido e olhos. A gente fica emprestando isso aí para qualquer um, para qualquer coisa o dia inteiro. E de novo, meus irmãos, a gente mata das 8 da manhã às 10 da noite. Eu falei 5 da tarde, né? Vai dormir 1 hora da manhã. Pelo sono que você está, eu sei que hora que você foi dormir. Aí a gente mata das 8 da manhã à meia-noite aquilo que rezou com tanto esforço das 6 às 7h20. Mas esse homem aqui está começando a ter fé. Ele ouviu falar sobre Jesus, então ele vai até Jesus, né? E pede então a Jesus. Ele sai ao encontro de Jesus e pede: Jesus, vai lá em Cafarnaum. Cafarnaum é tipo descer ali em Paulistânia. Curar seu filho que estava morrendo. Jesus quer ajudar esse homem a ter fé. Então ele vai dizer, meio que desabafando também, Jesus fala, né? Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais, né? Quer dizer, só acredita vendo milagre. Só acredita, só se mantém crendo. Se dia sim, dia não, eu vou na missa, se eu não arrepiar, se eu não chorar, se eu não sentir cheiro de rosas, não sei o que acontece. De novo, é a fé do adolescente. É a fé da criançona. Não é assim? A irmã está trabalhando com os adolescentes do Grupo Samuel. Não pode ficar 2 sexta-feiras sem fazer chorar, sem fazer arrepiar pelo, senão você perde tudo. Está rindo, né? Fala para o engraçado que você já é velho. Fala para essa pessoa. Você não é mais adolescente. Não é? Você não é mais adolescente. E está nessa ainda. E aí então, olha lá. Se vocês não verem sinais e prodígios, vocês não acreditam, né, cara? Complicado, bicho. Que coisa. Se não vir de sinais e prodígios, se vocês não ficarem vendo, tem que ficar mostrando toda hora. Que coisa. Mas Jesus quer ajudar esse pai a ter fé e quer curar o menino também. O funcionário do rei disse então: Senhor, desce antes que meu filho morra. E essa oração é muito bonita, olha a fé desse homem. Desce, antes que o meu filho morra. A oração, meus irmãos, é um espaço da sinceridade também. Esse homem está ansioso, medroso, ele está apavorado. E se você está apavorado, não reze como se você estivesse calmo, reze como um apavorado. O homem está apavorado. O que ele falou para Jesus? Senhor, desce antes que meu filho morra. É isso que ele sabe do menino, que está para morrer. E ele reza com sinceridade. E aí Jesus, que acabou de dizer para ele: eu vou curar o seu filho, porque ele falou: Jesus, o senhor não vai lá em casa? Ele falou assim: eu vou curar o seu filho. Ele está achando o quê? Que Jesus vai lá em casa. Mas Jesus vai dar uma espremidinha nesse homem. Quem ama, espreme, né? Quem ama, às vezes, estreita o caminho para o outro. Porque o outro é capaz demais. Olha o que ele faz com o homem. Pode ir então, teu filho está vivo. Outras traduções vão colocar: teu filho está curado, que é melhor, inclusive, do que essa, né? Teu filho está curado. Ué, o senhor não vai lá em casa curar o menino? Não, pode ir. Ele já está curado. Rapaz, ficou esquisito isso aqui, não ficou? Não era o que ele esperava, era. E ficou mais desafiante, não ficou? Acontece que a fé é algo que cresce. Meus irmãos, a fé ela cresce ou diminui. A fé ela pode crescer, ela pode se desenvolver. A fé ela cresce. A fé ela se desenvolve. Na vida de São José também foi assim. São José também foi crescendo na fé, na capacidade de perceber a voz de Deus e na capacidade de confiar que Deus é sempre bom. Você vai fazendo experiências na sua vida. Eu vou fazendo na minha. A fé ela vai crescendo. Olha a fé crescendo dentro desse homem. Primeiro ele nem fé tinha. Depois ele tem fé que sim, esse Jesus não tem o Beelzebub no couro não. Esse Jesus deve ser um homem muito santo, no mínimo. Depois a fé dele cresce de que mesmo sendo pagão, eu acho que esse Jesus pode ser que ele me escute. Vou pedir para ele. Depois ele tem fé que o menino dele tem cura para Jesus. Não tem cura para o médico, mas tem cura para Jesus. Depois ele tem fé na palavra. O homem então acreditou na palavra de Jesus e foi embora, sem levar Jesus. Acreditou na palavra de Jesus. Ele foi levando a palavra de Jesus. Meus queridos, um dos sinais que o ser humano ficou maduro é quando ele é capaz de levar consigo e fazer a vida e as coisas
a partir da palavra que ele carrega dentro dele. A sua vida é do jeito que é e a minha é do jeito que é por causa das palavras que a gente carrega dentro de nós. Exemplo, você vai educando seu filho, ele vai crescendo, você vai ensinando, certo? Conforme passa o tempo, e quanto mais passa o tempo, qual é a dinâmica da vida? Quanto mais passa o tempo, menos tempo eu fico debaixo do meu pai e da minha mãe. Quanto mais passa o tempo, por menos tempo eu tenho influência na vida do meu filho, da minha filha, porque vai crescendo, vai mudando a rotina. Antes estudava de manhã, ficava o dia inteiro em casa. Agora estuda de manhã, arrumou um emprego à tarde. Daqui um pouco vai passar na faculdade, vai morar em outra cidade. Daqui a pouco vai casar com alguém. Quanto mais passa o tempo, menos próximo nós somos de pai e mãe, de autoridade, por exemplo. Ninguém segura mais. Chega uma hora que ninguém segura mais ninguém. E aí, o que vai ser a vida dessa pessoa? Vai ser o exercício das palavras que ela carrega dentro dela. E aí a pessoa vai fazendo a vida dela, com as palavras que entraram e que ela guarda dentro dela. Então ela pode guardar dentro dela as coisas boas que ela ouviu da igreja, do pai e da mãe, ou ela pode carregar dentro dela que o mundo é dos espertos, quem é bonzinho só se lasca, que adianta tanto eu rezar, a Tati, a Pati, a Nath, a Rafa, a Dani, a Gia, a Lua, a Fer, a Mia, Cá falou assim que nada a ver. É a palavra que você crê dentro de você. É a palavra que você leva dentro de você. Nasci para sofrer, a gente que é pobre só se lasca. E vai. Nós somos o exercício das palavras que repetimos para nós mesmos. O homem foi embora, acreditou na palavra e foi embora para casa. Ele não levou Jesus. Ele não levou um amuleto. Ele levou uma palavra dentro dele. Mesma coisa, você vem na igreja, o padre só não fala o teu CPF porque está sujo. Não é? Deus é misericordioso. O que você leva daqui? Você leva, ou não leva, né? Dentro de você, uma palavra. O padre não vai ficar andando do seu lado o dia inteiro. Aí você está lá conversando, fofocando, falando mal dos outros, chega o padre. Escuta o que eles estão falando. Imagina, não existe isso. Não é assim? Não existe isso. A gente leva uma palavra. Meus irmãos, qual palavra a gente está levando para a nossa vida? Sobre qual palavra a gente está construindo esse 2026? Já é fim de março, já quase. É meio de março. Já é 2026. E talvez há 30 anos a pessoa leva consigo uma palavra. De que ninguém nunca vai querer você. E faz 30 anos que essa palavra entrou, e sobre essa palavra você faz tudo, discerne tudo, sente tudo, decide tudo sobre uma palavra. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Levar a palavra. Se nortear pela palavra. Foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o menino estava curado, ficou vivo. O menino sarou. Está bonzinho da Silva Sauro. O menino levantou da cama, o menino está bom. O funcionário, então, olha só como é a fé. A fé, ela cresce. E em algumas pessoas, a fé ela é mais lenta. Olha o que ele vai fazer agora. Que horas que ele ficou curado? Que hora que foi? Responderam. Ele estava queimando de febre, do nada desapareceu a febre, era mais ou menos 1h. O pai verificou então, juntou alhos com bugalhos. 1h? Deixa eu olhar aqui que hora que ele mandou o áudio para mim no zap, falando que o menino estava curado aqui. Estou sem óculos. Aqui, Jesus. A conversa foi longa, né? Aí está rolando a conversa. Aqui. Ele mandou o áudio para mim, era 12h40, falando que o menino estava curado. Então o pai verificou. Olha só que lindo isso, a fé ela é verificável. Quem teve a graça como eu de escutar na sua maturidade e vigor as pregações do padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib. Monsenhor Jonas Abib, toda a pregação dele, isso é fantástico, né? Por isso que era o gênio que era, né? Toda pregação que ele fazia, ele ia pregando, aí ele pegava várias vezes ao longo da pregação. Ele falava as coisas, ele pegava assim, verdade ou não é? Verdade ou não é? Só pode dizer verdade ou não é quem está mostrando uma ideia e uma história. Verdade ou não é? Me diga que não é. Ou seja, a fé ela é
verificável. Verificável, seja honesto. Olha para a tua vida, olha para a tua história e diga, a igreja está certa ou está errada no que ensina? Olha o mundo lá fora e vê o que vale a pena. Verdade ou não é? Verificar as coisas. Deixar de ser bobinho, deixar de ser bobinha, deixar de ser atabalhoado. Ah, porque eu não acho que precisa... Verifica o que você fala. Vê no que vai dar o que você fala. Olha ao seu redor. Bate na sua cabeça assim comigo. Fala, São José do céu, eu não quero mais ser burro. É pecado e é feio. Eu não sei se eu estou mais feio ou mais burro. Mas deve ser muito feio ser um feio burro. E um burro feio. Jesus de Nazaré, verifica. Se o que você fala, meu querido, dá no quê? O que você escolhe, o que eu escolho. Onde é que vai dar isso aí? E o homem verificou, ele comprovou. Não é papel, Bíblia é papel, aceita quem. Não é, verifica. Põe a prova aí, ô. Não, mas esse assunto é complicado, né, padre? Por que é complicado? Eu não estou vendo nada complicado. O que você acha que é complicado? Por que é complicado? É complicado porque você é preguiçoso. Pensa, verifica. E o pai, o homem aqui, verificou. Foi lá pela 1h que Jesus tinha dito, teu filho está vivo. Então, abraçou a fé. Ele não tinha abraçado ainda. Ele estava amigo da fé. É o caminho que esse homem está trilhando dentro do próprio coração. E esse caminho a gente trilha também. Então ele abraçou a fé. Com certeza São José ensinou isso para Jesus dentro de casa, contando as histórias dele. Filho, quando o papai conheceu sua mãe, foi resposta de oração, o papai ficou tão feliz. Quando o meu papai conversou com o papai da sua mamãe, Joaquim e Ana, né? Marcou o casamento. Nosso pai estava tão animado de casar com sua mãe. Aí veio um tal de um anjo maluco lá, falando que ela estava grávida, que não sei o quê, que era as profecias do Isaías. O papai quase fugiu na madrugada, deu linha na pipa, pulei fora. Mas o pai teve um sonho, falando que era para eu casar com a sua mãe, que você ia ser um menino bom, e não sei o quê. E São José contando as histórias. E não é que deu certo. Aí tivemos que ir para Jerusalém, fazer o recenseamento do tal do César Augusto, maluco, que marca recenseamento no inverno, quando neva, olha se é data de marcar recenseamento. Mulher grávida, camelo, fura a pata do camelo, o guincho não busca o camelo, o pai quase, mas deu tudo certo, você nasceu no meio dos boizinhos, mas nem pegou carrapato. E São José foi contando as historinhas para Jesus. Aí quando a gente acha que está bom, filho, o homem resolve matar as crianças. Aí eu tive um sonho falando que parece que eu morava no Egito. Falei, nunca fui no Egito, não sei falar egípcio. No Egito eles gostam muito de pedra, não gostam de carpinteiro, o que eu vou fazer no Egito? Aí o pai foi juntando as coisas, saiu uma notícia no jornal que as crianças de menos de 3 anos estão sendo perseguidas, eu sonhei com o Egito. Aí lembrei lá do Egito, chamei meu filho. Aí eu acreditei e desci para o Egito. Aí depois de quase 5 anos, o pai sonhou de novo. E sempre que o pai sonha é assim, filho. O pai sonhar, dá um medo que o sonho que o pai tinha, mas sempre dava certo no final. Aí o papai foi voltando. E José foi ensinando para Jesus verificar as coisas, a fé, a bondade de Deus, confiar em Deus. Pergunta para quem está do seu lado, você está rindo por quê? Você acha que não foi assim? Você acha que não foi assim? Meu filho, eu aposto o Brasileirão desse ano que nós vamos ganhar de novo, que foi assim. O povo acha que São José ficava em casa com Jesus rezando o terço. Eles rezavam bastante, mas a gente devia conversar cada história legal, né? Imagina São José contando a história dele. Meu Deus do céu. Ai, ai. Então o homem verificou, provou. E esse foi o segundo sinal, milagre de Jesus no Evangelho de São João, que são 7 sinais, né? Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia, por causa de um homem que teve fé, cresceu na fé e terminou, abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Abraçar a fé. O que é abraçar? Abraçar é trazer para dentro, né? Abraçar é criar casa. Abraçar é criar uma comunhão. Abraçar, não é isso? Sai abraçando qualquer um aí para você ver o que vai dar, não é assim? Abraçar, ele abraçou a fé. E essa fé que é abraçável, também é verificável. Se a gente for honesto, a gente consegue responder, verdade ou não é?
A fé ela é abraçável. A fé ela vale a pena. E a fé, meus irmãos, faz de nós família, faz de nós igreja, faz de nós corpo de Cristo. Hoje, 7º dia da nossa novena. O nosso tema, nós vamos daqui um minutinho rezar e pedir isso. Nós vamos contemplar São José como protetor da Santa Igreja e pedir a ele a graça de amar a igreja como mãe e honrá-la como discípulo. Nós pertencemos a um corpo. Meus queridos, a igreja não é um CNPJ de portas abertas para você vir buscar o que você quer. A igreja não é uma ONG que beneficia necessidades humanas, e ela faz isso mais do que qualquer ONG. A igreja é mãe, sobretudo. Nós somos filhos da igreja. E honrar pai e mãe, não é? E nós honramos a igreja como discípulos. Amar a igreja. De novo, a igreja de Cristo, a igreja católica. Ela não é um CNPJ de portas abertas, como um sindicato, como uma ONG, como uma assistência social, como um médico famoso, onde eu vou lá e troco uma penitência, troco uma coisa em favor daquele benefício. Não, a igreja é nossa mãe. E mãe a gente ama e honra. Ama como mãe, honra como discípulo. E nós vamos pedir em favor da igreja, que São José proteja a igreja e alcance a todos nós, de modo especial aos ministros de Deus, santidade de vida e eficácia no apostolado. Todos nós somos convidados a ser santos e eficazes. Olha que lindo isso. Ser santo e eficaz. Fala comigo, santo e eficaz. Não santo e aguado. Irmãos e irmãs, hoje 15 de setembro, a igreja celebra Nossa Senhora das Dores, né? Sempre um dia após o dia da exaltação da Santa Cruz, que esse ano, por coincidência, a exaltação da Santa Cruz caiu num domingo. Então, hoje nós celebramos Nossa Senhora das Dores. A igreja coloca essas duas celebrações sempre perto, assim, uma ao lado da outra, para nos falar da profunda intimidade entre o coração de Jesus e o coração da Virgem Maria. E o quanto a santidade nos leva a participar da salvação do mundo, da nossa própria salvação, da salvação do mundo. Então nós somos convidados a cooperar com a salvação. Em primeiro lugar, minha própria salvação. Deus não vai me salvar sem mim. Se eu não cooperar com a minha própria salvação, a salvação que gratuitamente Jesus fez por cada um de nós na cruz não acontece em mim. Eu preciso participar dela. Mas a minha salvação passa também, e é um critério, né, um fruto da própria salvação, estar participando da salvação do mundo, fazer da vida uma oblação. E nós ouvimos então a primeira leitura da carta aos Hebreus, falando dessa oferta de Jesus, né? E que essa oferta exigiu da humanidade de Cristo a oração. Nós ouvimos ali, Cristo nos dias da sua vida terrestre dirigiu preces e súplicas com clamor e lágrimas a Deus. A oblação da própria vida é algo que nos estica, é algo que nos leva a crer de um jeito que às vezes é verdadeiramente doído, né? Desafiante ao nosso humano. E aí diz a palavra, ele foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Até parece contraditório se a gente pensar que foi atendido como se morreu na cruz, né? Mas veja, meus irmãos, o cristão é aquele que entende e olha para Deus não como aquele que pode me livrar da cruz, uma vez que Deus tem poder para todas as coisas. Mas o cristão não olha mais para a cruz como algo do qual eu deveria ser livrado por Deus. A nossa vida, e isso é fruto da santificação, ela ganha uma outra perspectiva, né? Ela ganha uma outra altura. Então, muito mais do que ficar pedindo para Deus, me livra disso, me livra daquilo, a gente vai entendendo a cruz como santificação. A gente vai entendendo a cruz como instrumento poderoso de salvação, de oblação, para nós e para os outros, né? E aí vem o versículo 8. Mesmo sendo filho, ele, Jesus, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Portanto, a obediência gera um sofrimento em nós, né? Obedecer é sofrido, não é coisa gostosa. A gente sabe isso na nossa vida, né? De adulto, a gente vê isso nas crianças, como é difícil obedecer, né? O que é a birra? O que é a manha?
É a dificuldade de obedecer. Aliás, dos dogmas católicos todos, talvez o único que é 100% visível mesmo, você nem precisa de fé, muita, é o dogma do pecado original, né? Então nós não somos pecadores porque pecamos. Antes de cometer qualquer, ou o primeiro pecado da minha vida, eu já sou um pecador. Por isso, não só por isso, batizamos as criancinhas. Esse é um dos motivos. A gente nasce com um defeito de fábrica. A gente é filho de Adão e Eva, a gente nasce com um pecado. Quer ver isso? Olha para uma criança fazendo birra. O que você está vendo ali? O pecado original. A birra é o pecado original. Eu quero. Somado com não acredito que eu não posso. Birra. O que é birra? Eu quero. Somado com não é possível que eu não posso. Soma esses dois desejos, dá uma criança fazendo birra no corredor de um mercado, né? Viu? Se bem que mãe que leva criança em mercado também merece um pouco. Chega a ser cruel, né? Você levar um ser humaninho desse tamanho para ver aquele monte de coisa na frentinha do zóio dele, aí tudo que ele quer pegar, você fala, não pode, a mãe não tem dinheiro, tá caro. Por que levou? A crueldade, né? Mas quando você vê, todo mundo já viu essa cena, a criança dando aquele show, aquele chilique, aquilo ali é o pecado original. A gente cresce e não vai dar esse tipo de chilique, acredito eu, apesar que algumas pessoas dão chilique mesmo depois de adulto. Taca copo, já viu? Taca copo, ou para por aqui ou você sabe do que eu sou capaz. O chilique, a explosão, a despeito de que alguns casos são clínicos. Mas isso é o pecado original em nós, é a soma dessas duas coisas. Eu quero demais somado com a dor de eu não poder. Aí dá o pum, aí desencapa o fio na cabeça, né? Mas a gente cresce, a gente vai ficando mais elegante com o nosso pecado original. A gente vai ficando mais sofisticado, né? E aí a gente dá chilique de outras formas. Mas seja como for, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que sofreu. Ou seja, o bem, a verdade, é um caminho diferente, muitas vezes, daquilo que eu tanto quero. O bem, a verdade, muitas vezes está naquilo que eu digo, não acredito que eu tenho que passar por isso, tenho que passar por isso. Então, Deus nos estica pela obediência. E a obediência causa sofrimento. Veja, mas não é o sofrimento sádico da parte de Deus, que tem prazer em ver sofrer, nem deveria ser sofrimento eternamente em nós. Nós vamos nos acostumando a obedecer ao Senhor. É obedecendo a Deus que você se acostuma a obedecer a Deus, né? E aí a gente vai entendendo o coração de Deus, que está fazendo o que em mim através da obediência? Está me salvando e me colocando como cooperador da minha salvação e da salvação do mundo. Porque daí vem o versículo 9. A obediência o fez sofrer, mas na consumação da sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Portanto, a obediência, ela não é sem fruto, ela é causa de salvação eterna. É na obediência e no sofrimento que a obediência trouxe que Jesus se tornou causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Portanto, é na obediência da cruz que alguém fica frutífero e fecundo. Sem obediência à cruz que nos estica, que nos frustra, nós não somos fecundos como Jesus foi. Ele se tornou causa de salvação de todos os que lhe obedeceram. Aí veio o refrão do Salmo: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor. Salvai-me do quê? Também das minhas cruzes. A gente tem o direito de pedir a Deus: Senhor, o Senhor não acha que essa cruz podia passar, terminar? E muitas cruzes saem da nossa vida pela oração, né? A gente precisa orar. A oração faz parte da nossa vida. Agora, nós oramos sabendo que oramos a um Deus que é todo-poderoso, mas a um Deus que é mistério. Portanto, tem um segundo significado dizer: salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. O primeiro, sim, salvai-me pela vossa compaixão dessa cruz, dessa doença, desse momento, dessa etapa da minha vida. Mas também é, sobretudo, salvai-me, Senhor, pela vossa compaixão, salvai-me da descrença, do desespero, salvai-me de jogar a minha cruz fora. Essa é a grande tentação da vida, esse é o pior da vida, não é ter uma cruz. É estar sem uma cruz, mas não porque Deus tirou,
na sua providência e misericórdia. Eu estou sem cruz porque eu joguei fora mesmo. Tem muita gente por aí, meu irmão, aliviadinha da Silva Sauro. Não tem cruz no ombro, não. Você fica até com inveja da vida que eles levam e fala assim, eu que tanto rezo, ó a vida que eu levo, ela lá, ó que vidona que tem. Só que você não sabe, aquela vida lá, parece que está sem cruz a vida da pessoa. E às vezes até está sem mesmo. Ela está sem cruz, porque Deus tirou a cruz, porque Deus poupou da cruz, porque Deus a aliviou da cruz. Ou ela está sem cruz, aquela pessoa, porque ela jogou fora a cruz. Amigo, se é porque ela jogou fora, e me acredite, boa parte das pessoas que você tem inveja, porque parece que tem uma vida melhor que a sua, elas jogaram fora a cruz. E aí, filho, todo mundo já viu aquela historinha, né? Já viu aquele desenhinho, que a gente anda e o céu é do outro lado do buraco. E como é que entra no céu? Tem que tirar a cruz e usar a cruz como ponte. Cadê minha cruz? Ah, eu cortei ao longo do caminho. Sabe essas historinhas bestas? Essas historinhas bestas são profundamente verdadeiras. E tem muitas pessoas que não têm cruz, porque também são muito diferentes de Jesus. Cruz também é aquela minha compaixão, aquela minha caridade para com o próximo e aquele meu amor para com Deus. O apostolado cristão, ele é uma cruz. O dar a vida pela evangelização, o dar a vida por uma causa, por um certo tipo grupo de pessoas que às vezes comove meu coração. Tem quem se identifica com as crianças, tem quem se identifica com os velhinhos, tem quem se identifica com a missão, tem quem se identifica com a liturgia. Enfim, todo bem a ser feito por alguém ou por alguma causa, pela própria igreja, é uma cruz. E aí às vezes você está com a língua de fora, serve a Deus, chega em casa, está lá o marido endemoniado, sempre ignorante, com aquela cara que é uma mistura de jumento com preguiçoso, aquelas coisas bonachonas, e está lá com a língua pronta para te chicotear, para falar mal, para tirar sarro. Isso é uma cruz. Aí você olha para aquela cunhada, olha para aquela vizinha, a vida dela é whey protein, academia, drenagem linfática, passeiozinho Moarama, vai para shopping, aquela vida que todo dia é sexta-feira. Podia ter uma cruz nas costas, podia estar dando catequese para alguém, podia estar fazendo alguma coisa de útil para o mundo, faz nada, vive para si. E você com inveja de gente assim, vai besta. Um dia vai ter que andar os últimos metros da vida. Precisa de uma ponte, feito no madeiro da cruz. E tem gente que vai chegar lá e não tem cruz para atravessar. Ainda bem que você tem a sua. Então, cruz também é o bem a ser feito. Cruz são os sofrimentos que eu não escolho e me visitam, me atingem, mistério de Deus. Cruz são as minhas próprias condições de saúde, de caminhada. Cada um de nós encontra uma cruz quando quer ser santo, porque cada um de nós carrega um defeito. Mas cruz também é o serviço a Deus. E nós temos que ter uma cruz. E não se iluda, não. Deus não se esqueceu de você. Ele lembrou bem lembradinho. Te presenteou, te visitou, nos alcançou com uma cruz. Está na medida certa na nossa vida. E não fique invejando quem por aí não tem cruz, não. Essas comparações, esses desanimozinhos, revelam, meus irmãos, que a gente tem uma fé, muitas vezes, um tanto quanto muito pouco trabalhada. O que está acontecendo aqui em cima, que todo mundo está olhando e rindo? Fala comigo, passarinho. Diga assim comigo, já vi muito. Olha para o padre agora. Então nós encontramos e aceitamos a nossa cruz. Mas cruz não é coisa fácil. É por isso que lá na cruz Jesus deu uma mãe, nos maternou, colocou uma maternidade na nossa vida, na igreja, para a cruz. E aí nós vemos e ouvimos o evangelho de hoje. Perto da cruz de Jesus estavam de pé, porque todo mundo já tinha fugido, de pé, a sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Poucas mulheres ficaram ali. Ele olha para essas 3 mulheres e vê, ao lado da mãe dele, o discípulo que ele amava, o discípulo João, que ficou até o fim. E João também está numa cruz. João, quando começa a seguir Jesus, não começa a seguir Jesus para viver isso aqui. Pensa, deixou tudo, não tem nada,
apostou tudo em Jesus e fariseu mais Roma venceu Jesus. O homem pelo qual eu apostei tudo e é o motivo de tudo, está pendurado na cruz, entre dois ladrões. João também está numa cruz. João também está num abandono. O que vai ser de mim agora? Com que cara eu volto para casa? Com que cara eu encaro? Quem falou para mim há 3 anos atrás assim, João, você é doido, não precisa tudo isso não, rapaz, ficar andando atrás desse homem aí. E João falou, não, glória a Deus. E foi. Agora, rapaz, João também está na cruz. A cruz do mistério de Deus. A cruz do silêncio de Deus. A cruz do silêncio do próprio Jesus. João viu por 2 vezes Jesus andando em cima da água. João viu todos os exorcismos, todas as curas. E João vê Jesus na cruz, não abre a boca. Vamos, Jesus. Sopra, faz alguma coisa, sai daí. João também está na cruz da vontade de Deus, que às vezes, do plano de Deus, né? Que às vezes é escandaloso para a nossa inteligência. João também está na cruz. E Maria muito mais, né? Nenhum coração foi tão crucificado quanto o coração da Virgem Maria. Quando a pessoa se santifica, ela fica muito mais sensível. Não quer dizer que ela fique mole. Muitas pessoas não são sensíveis, elas são moles. Tem diferença aqui. Uma coisa é você ser sensível, dócil, ao sentimento requerido agora. Sensível e dócil à alegria que esse momento pede, à beleza que esse momento tem e à dor, às vezes, que esse momento tem. Mas tem gente que não é sensível, tem gente que é mole, é fraco. E aí diz que é sensível. Sensibilidade não é propriamente isso não. Quanto mais santo, mais sensível ao agora. Absorver, captar o agora das coisas. Maria estava num agora. Qual agora? O agora de uma dor profunda, né? Então, se nós que somos bem cascudões, conseguimos olhar para uma cena, sentir dó e chorar, conseguimos nos pôr no lugar do outro, né? E às vezes ser comovido por dentro, quanto mais a Virgem Maria. Quanto mais, número 2, é o filho dela. Maria é a única e é a melhor que entende a feiura do Calvário, por um lado, o tamanho do pecado que está sendo cometido ali. A santidade nos faz entender espiritualmente e inteiramente a feiura do pecado, né? Quantas vezes? Todo mundo já viveu isso aqui, pelo menos uma vez na vida. De dar uma caída de ficha, e você até se emociona, você se envergonha dos pecados que sempre cometeu dando risada. Você pecava dando risada, escutava que era pecado, falava assim, mas Deus é bom, né? Pelo menos, e o fulano? A vida que segue. Até que um dia a gente é quebrantado. Talvez quando você fez um retiro, um acampamento, alguma missa na sua vida te quebrantou uma primeira vez. Só que ali não tinha novidade nenhuma não. Aquela pessoa que está lá em lágrimas, ela está se convertendo ali naquele momento. É o primeiro dia da conversão dela. Tá, mas ela não sabia. Claro que sabia, a mãe está falando na cabeça daquela pessoa, 30 anos, meu filho não é assim, minha filha não é assim. A novidade é o quebrantamento, não a informação. A pessoa sempre ouviu que é pecado. Não tem muita novidade nas coisas. Portanto, a presença do Espírito Santo, a santidade é que tira as nossas cascas. É por isso que quando a gente conversa com alguém, que às vezes é próximo a nós, um filho, um marido, uma esposa, um amigo, uma pessoa da comunidade, que a gente já falou uma vez, já falou 2 vezes, já falou 3 vezes, ela já caiu nisso uma vez, agora ela está caída nisso, já é a 4ª, 5ª vez que está caindo na mesma coisa. É hora de falar menos, explicar menos. E interceder mais por essa pessoa. Porque quando a informação deixa de ser novidade, mas não acontece nada dentro do coração, aí precisa mesmo é de oração. Precisa do quebrantamento, só o Espírito Santo produz isso. Entende? Então, é diferente de quem tem o papel, como eu tenho, de pregador, de catequista de uma comunidade. Às vezes tem que falar sempre e de modo muito estendido as coisas, por quê? Porque tem sempre gente ouvindo pela primeira vez, tem sempre gente ainda no início daquela ideia, e tem gente que já não me aguenta mais, porque é muito tempo mesmo.
12 anos ouvindo as mesmas historinhas, eu te entendo, mas você precisa me entender. Agora, uma coisa é microfone na mão, outra coisa é uma turma de catequese na minha frente, outra coisa é uma assembleia que precisa ouvir a palavra. É diferente de um amigo, é diferente de um filho, é diferente de um amigo de serviço. Falou uma, falou duas, falou três. A pessoa está errando e não é a primeira vez na mesma coisa, começa a falar menos e rezar mais. Porque tem uma obra aí. Por quê? Porque você, quando se converteu, fez o acampamento lá, chorou, que saía pelo nariz. A novidade ali foi o choro, foi a dor da contrição, não foi a informação. Desde pequeno você escutava da boca de alguém: isso é pecado, isso está errado, Deus não gosta. Você não chegou lá como um alienígena que nunca ouviu. Sempre tinha escutado, alguém já tinha te dito. A novidade foi a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos limpa e purifica. Portanto, não há dor maior que a dor do coração de Nossa Senhora, do Imaculado Coração de Maria. Como também não há alegria maior do que as alegrias do coração de Nossa Senhora. Porque o Espírito Santo, quando nos limpa, ele nos quebranta. A gente enxerga a feiura, o drama do pecado. Mas ele também mostra a beleza de Deus e a beleza das coisas de Deus. Está lá nos escritos, nos primeiros escritos, né, das primeiras testemunhas, por exemplo, de São Francisco de Assis, que São Francisco de Assis rezava a noite inteira. Daí o irmão Leão, né, que era mais próximo, ele escreve: cadê Francisco? Levantou, foi rezar. Aí ia atrás do Francisco. Aí ele ajoelhava, abria os braços e ficava quieto, olhando o sacrário. Depois de uma hora ele falava: Deus. Chorava, 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 chorava. Aí depois de uma hora ele achava outra palavra. Se eu disser assim para você, para mim mesmo, só quem está acordado ainda, deixa eu ver. Segunda-feira é brabo, né, gente? Nossa. Se eu disser assim para você: vamos rezar agora, quero convidar você a pensar em Deus. O que te acontece? 3, 5 segundos de devoção, no máximo. É ou não é verdade? Deus. Você pensa: é Deus, né? O cara... Tá, o que nós vamos fazer agora com Deus? Você pega um São Francisco de Assis e fala assim: vamos pensar em Deus. Ele, começa a sair do chão já. Ele tem o dia todinho para pensar em Deus. Ele depreende Deus. Você já viu, tem muitas pessoas, né? Quem é mais gordinho tem que tomar cuidado com isso, falo por experiência. Comer rápido. Você já viu gente que não come, engole? A pessoa vai comendo. Você fala: ei, vai devagar, sente o sabor. Você não está sentindo nem o gosto do que você está comendo. Às vezes a gente vai rezar assim, não é? A gente vai rezar e a gente vai engolindo a oração. Ei, saboreia a palavra. Devagar. Eu confesso que por aí eu vou e por aí eu sofro nas missas. Sobretudo na parte da oração eucarística, sabe? Confesso que às vezes para mim é difícil por aí. Não tem as partes que a Assembleia clama? Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. O que vocês vão falar? Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Concedei-nos o convívio, concedendo com a Virgem Maria, São José, concedei-nos o convívio dos eleitos. Chega a embolar a Assembleia, o microfone, todo mundo, né? Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Mastiga o que você está falando. Vai rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja. Devagar, mastiga. Sente o gosto do que você está falando. Daqui a pouco a gente vai rezar um Pai Nosso aqui. Sente o gosto. Sente o gosto. Venha a nós o vosso reino, santificado, não nos deixe. Mastiga, sente o gosto. Você está indo aonde com essa pressa? É uma pressa. Né? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ele assim: receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem. E de todo, nós não estamos com pressa para ir em lugar nenhum, ou estamos? Tá, mas voltando. Sentir o gosto. O Espírito Santo faz a gente sentir o gosto das alegrias também, das pequenas coisas também. O Espírito Santo nos dá o dom de contemplar, não só Deus, também Deus, mas Deus nas coisas, Deus nas pessoas. Olha quanta coisa Deus criou. Para que Deus criou tudo isso aí? Aliás, Deus criou um monte de coisa sem utilidade nenhuma também.
vez em quando descobre uma nova espécie de peixe no fundo do mar, não sei de onde. Esse peixe estava guardado. Olha o desperdício. Para que Deus criou esse tanto de coisa? A cada dia que passa lá aquele observador espacial lá, como é que chama aquilo? Lá tem um nome, né? A cada dia que passa descobre uma galáxia nova, que está a 15 mil anos-luz daqui. Para que Deus fez as coisas? Para a gente contemplar. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Romanos que quem não crê não tem desculpa. Porque a criação fala de Deus, olha tudo que Deus fez para a pessoa entender que existe um Deus. Não vem me dizer que Deus não existe, como é que não existe? De onde você tirou isso aí, rapaz? Qualquer segundo de contemplação, mas isso é obra do Espírito Santo. Essa sensibilidade, que não é moleza, interior. Portanto, o coração da Virgem Maria é o coração mais capaz de sofrer, é o que mais sente dor, como também é o que mais sente alegria. Porque é o mais maculado, é o mais puro. E aos pés da cruz, então, Jesus vai dizer, ao ver a sua mãe, diz ao discípulo, diz à mãe, né, primeiro, mulher, não diz mãe, diz mulher, por causa do Gênesis, a mulher e a sua descendência te esmagarão a cabeça. Mulher, eis aí o teu filho. E vai dizer ao discípulo, esta é a tua mãe. E é em João, aos pés da cruz, e é em Maria, aos pés da cruz, que começa a descendência daquilo que está lá em Gênesis, quando Deus diz à serpente, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, você vai ferir o calcanhar dela no máximo, e esta te esmagará a cabeça. Esta quem? A mulher e a sua descendência. Mas até esse momento, quem era a mulher? Maria. Quem era a descendência? Jesus. A partir desse momento, quem é? A coisa aumenta. Maria, Jesus e agora a igreja. Quando nos tornamos filhos de Maria, por causa e com a igreja, da qual ela também é mãe, a gente entra lá no Gênesis. O diabo vem para debaixo dos nossos pés. A descendência da mulher, agora não é só Jesus, também é todo discípulo, a igreja, e foi Jesus que fez isso como um dom para nós. Mulher, esse é o teu filho. Maria aqui fica mais fecunda, a fertilidade de Maria espiritual, né? Ela tinha um filho, Jesus, agora tem todos os que estão aos pés da cruz, e Maria é mãe de quem não quer fugir da cruz, essa é a beleza. E se a gente olhar, né? Mãe é muito para isso mesmo. Por que a gente tem tanto quê com mãe? A grande maioria das pessoas tem um quê enorme com a mãe. A mãe é uma figura muito importante na vida. Porque mãe é recurso para a cruz. Ô mãe, não é assim? Ô mãe, ó o pai, não é assim? É a mãe é esse lado da vida do alívio do peso, do alívio do que me cansa, do que me fere, né? Na nossa vida é muito assim também, não só na vida espiritual. Maria é a nossa mãe, mas sobretudo, quantas pessoas descobriram Maria, Nossa Senhora, na vida, se abriram a ela, na cruz que precisou passar, né? Quando acocha, quando aperta, quantas pessoas se tornaram devotos, quantas pessoas primeira vez na vida conseguiram rezar o terço, outros quantos só conseguem rezar o terço se tiver na cruz também, mas tá bom, é a mãe, é o recurso para a cruz, né? E aí diz, esta é tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo, ou como algumas bíblias trazem uma tradução melhor, a acolheu no que era seu. E é por isso que a gente chama Maria de senhora. João acolheu Maria no que era seu. Em tudo que ele podia chamar de meu, minha, ele acolheu Maria como mãe, como mestra, como senhora. Mas hoje nós celebramos Nossa Senhora nesse título, das dores. Virgem Maria, Nossa Senhora das dores. E isso na vida de Nossa Senhora foi profetizado 33 anos antes, lá no templo, Lucas 2, do 33 ao 35, quando Maria e José vão apresentar o menino Jesus no templo, e levam a oferta das pombinhas, que era a oferta dos pobres. A lei dizia que quando nascia um filho homem, tinha que oferecer um boi ou uma ovelha. Passado muito tempo, há uma reforma no culto judaico, e eles introduzem assim, mas se for muito pobre e muito devoto, para não ficar depois traumatizado, e nem pude oferecer meu filho a Deus, porque como é que eu vou comprar um boi? Foi muito tempo depois, nas reformas litúrgicas, que se introduziu um versículo. Pode ser um casal de pombinha. Jesus não vai dizer depois?
Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de nada? E Deus, quanto mais vós, homens de pouca fé, vocês valem muito mais que o pardalzinho que só vale 2 moedinhas. Então, quando Jesus é apresentado no templo, São José foi capaz, porque só tinha no bolso, no Pix, na hora de passar o cartão, 2 moedinhas. São José olhou para os boi, mó! Olhou para as cabras, bé! E São José queria muito dar uma vaca no templo. Imagina! O coração de São José, alegre, grato. Ele deu um casal de pombinha por quê? Vai ficar dando dinheiro para padre? Não, ele não é chato igual você. Ele queria dar, imagina, ele queria dar o pasto inteiro. Aí. Ele não tinha. Deram um casal de pombinhas, a oferta dos pobres. E aí, você lembra desse evangelho? O profeta Simeão, guiado pelo Espírito, já muito idoso, pega o menino Jesus no colo, ergue, e diz o quê? Deixai agora vosso servo ir em paz ao Senhor, porque meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os teus servos, glória de Israel, né? Ele exalta Jesus, aí ele se vira para Maria e diz, esse menino, Lucas 2,34, vai ser causa tanto de queda, como de reerguimento para muitos em Israel, porque foi isso que Jesus fez, né? Por causa de Jesus muita gente tropeçou, mas muita gente se levantou. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quer conhecer alguém? Chama para viver o evangelho. Nossa, ele parecia ser uma pessoa tão boa, né? Parecia mesmo. Põe o evangelho diante, põe as exigências do evangelho de Jesus, que você vê se a pessoa é boa, se ela é má, se ela é coerente, se ela esconde alguma coisa. Jesus nos revela, é por isso que tem gente que não gosta dele. Jesus nos revela, é por isso que tem tanto disso. Sempre aquele negócio de igreja, essa rezação, porque Jesus revela. Ele acolhe, mas ele revela. E aí Maria está com o menininho no colo, né, Jesus. Gente, imagina Jesus, 1 mêsinho de vida, 40 dias de vida, né? Imagina, não abria nem os olhos ainda. Aquela boquinha assim, ó. No colo de Nossa Senhora. E Nossa Senhora diz assim, não chora, filho, que o profeta está falando. E o profeta querendo falar e Jesus falando. Viu que é colo, que Nossa Senhora tinha que bater na barriguinha, né? Coisa linda. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações por causa desse menino. Aí ele se vira para Maria e diz, e quanto a você, vai achando que você vai ficar de fora não, filha. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. E essa espada foi entrando no coração de Nossa Senhora, não só no dia da cruz, ao longo da vida. Um rapaz judeu, com 15 anos ele casa. 16, né? Os meninos, 16 a 18 anos, está casando. 20 anos, não casou, bate desespero. Eles casavam muito jovenzinhos. Certo? A espada foi entrando no coração de Nossa Senhora nos mistérios da vida de Jesus. Imagina, Jesus chega da escola, joelhinho ralado, camisetinha suja. O que foi, filho? O que aconteceu? Um menino, Cleito, bateu em mim. Toda sala, né, tem um Cleito, um Diego, uns menino alto, nervoso, não tem? Os mistérios de Jesus que se esconde 30 anos numa vida normal, não casa, e faz 18, e faz 20, e faz 21, 24, 25, 26. Aí João Batista começa a pregar no deserto por 2 anos. Jesus com 28, 29, que Nossa Senhora olhava e falava assim, filho, teu primo já começou, você não vai? Que hora que você vai? Onde é que tudo isso se cumpre? Aí José morre. A espada vai entrando no coração de Nossa Senhora, o mistério, Jesus que por 30 anos é filho, é carpinteiro e é obediente ao pai, à mãe, é normal. Vai na sinagoga, senta para ouvir lá o homem que vai explicar as escrituras. Numa dessas falavam as bolas fora, igual o Padre Mário, que Nossa Senhora olhava para Jesus e falava assim, quando é que você vai lá assumir o lugar daquela criatura, pelo amor de Deus? Sabe? A espada no coração de Nossa Senhora não é só a cruz, a espada é toda a vida de Jesus.
Aí Jesus começa a pregar e as multidões e muitos começam a criticar, dizer que ele é endemoniado, que ele é possesso. Aí Nossa Senhora está em casa, vai na padaria comprar um pão, uma mussarela, porque Jesus vai passar com 12 discípulos para tomar café. Aí ela vai ali na padaria, e na fila da padaria, ela escuta: ai, fiquei sabendo, né? Parece que o teu filho... Aí as lorotas, mentiras, maluquices sobre Jesus. Você escuta às vezes maluquice sobre você, que não é nada. Imagina Jesus se não tinha maluquice sobre ele. Já não falaram umas maluquices na cidade aí sobre você? Você fala: não, estou doente não. Mas você não estava internada? Eu? Não, estou bem. Já não chegaram em você? Tem gente que vive isso do piquiri de vez em quando. A pessoa está num lugar: ei, fulano, tudo bem? Como é que você está? Mas aí, como é que está? Você e a tua mulher? Estou bem. É que eu fiquei sabendo aí que vocês estão, né, separando. Eu e ela separando? Não, nós viajamos essa semana. Bicho, filho, está pegando. Separando? Você não é nada, o povo imagina a sua vida. Você imagina Jesus. Nossa Senhora às vezes ia na padaria, escutava cada coisa sobre o filho dela. Estou com dó de você, né? O povo fala do teu filho, né? E Nossa Senhora, fala? O que fala? Que esse negócio aí que ele multiplica pão agora, né? Que ele vai abrir uma rede de pão, né? Diz que, né? O povo fala, mas eu falei: gente, o pão é dele, ele multiplica como quiser, vende pelo preço que quiser, porque assim, eu defendi seu filho, eu estou sabendo, ele abriu uma... O povo é louco. A espada, você acha que a espada não ia entrar no coração de Nossa Senhora? Rapaz, muitas vezes. Você acha que ela não ficou sabendo que iam jogar ele do precipício e matar a pedrada? Ele teve que ir embora. Imagina em Nazaré, né? Quando ele prega em Nazaré. Mas não é filho do José, o falecido carpinteiro? Como é que pode ser inteligente desse jeito? Falar na frente de Nossa Senhora que o marido dela, o falecido Zé, era um carpinteiro burro. O povo é doido. A espada entrou no coração de Nossa Senhora muitas vezes. E aí entra definitivamente na cruz. E aqui, meus irmãos, para todos nós. O que Maria fez com essa espada? Quanto a ti, uma espada vai rasgar a tua alma. Vai te traspassar de um lado para o outro. É a parte de Maria na salvação do mundo. E todos nós temos uma parte. Quanto a ti, uma espada. Jesus vai salvar o mundo, Maria. Mas não pense que você não vai participar um pouquinho, não. Alguma coisa você vai pôr junto, né? E assim somos nós também, meus irmãos. Quanto a ti, uma espada também vai te transpassar. E aí a gente tem que acolher essa espada. Qual é a espada que te traspassa a alma? Para a tua própria salvação, a salvação do mundo. Uma espada vai te traspassar, vai me traspassar. São as coisas da vida que a gente gostaria que fossem diferentes, e não, elas não são. Quero te desanimar não, hein? Não, elas não serão. Essa é a espada. É a tua vez, a tua hora de usar de fé e de generosidade. Por que a gente vem à igreja, a gente reza, aí a gente vai ficando bonitinho, ajeitadinho, a gente vai desencapetando a cabeça, vai melhorando os pensamentos, verdade ou não é? A gente vai melhorando até o nosso humor, a gente vai ficando um ser humano gostosinho, não vai? Fofinho. Para quê? Para cooperar com Deus na salvação do mundo. Aí quando a cruz vem, quando a espada vem, a espada de uma crítica, a espada de uma desilusão, a espada de ter que me doar enquanto ninguém se doa, aí a gente não entende o que está acontecendo. O que está acontecendo? Está acontecendo a minha salvação. Está acontecendo uma oportunidade de eu cooperar com a minha própria salvação, a salvação do mundo, eu amar a Deus. Deus nos prepara, meus irmãos. Você reparou como a gente tem um senso de injustiça dentro de nós? Tudo que nos solicita parece injusto. Tudo que nos estica parece azar. Não é. Segunda-feira, 6 da madrugada, você vem na missa. Deus vai dar aquela cruz para quem? Para você. Porque se ele der para quem está dormindo, mata. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado assim e fala: esse ombro é grosso, esse ombro aguenta. Fique em paz com a tua cruz aí, ó. Entendeu? Ai, padre, por que eu? Tudo eu. Uai, segunda-feira, 6 da manhã, na missa, vai ser com quem? É com você mesmo aí. Fala amém. Porque você riu porque queria chorar, que eu sei. Fala amém. 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 Maria, você nasce imaculada, vê anjo. Para quê? Para viver fofinha.
para acolher o João, para ser mãe dessa pobre criatura. Para que, Maria? Você viveu essa vida, cresceu tanto na virtude, para na hora da cruz ir para casa tomar remédio? Não, fica em pé aí, não dá chilique. E só sai daí na hora que teu filho morrer também, que ele precisa pelo menos de um olhar pendurado na cruz, coitado. Por que comigo? Por que? Levanta, Maria. Você está da altura da tua cruz. E a cruz nos salva. E a cruz pode ser ofertada quanto a ti, Maria. Quando ele estiver na cruz, você vai ser crucificada também. Você vai pôr algo na salvação do mundo. Você vai ter parte. Pela espada que te rasga, ela te machuca. Mas você vai ter parte. E todos nós, meus irmãos, podemos ter, temos que ter parte. E talvez a oportunidade disso já está com você, já está comigo. E quem sabe hoje a gente possa recorrer à Virgem Maria para a gente não murmurar isso, não jogar isso fora, para a gente saber acolher, para a gente ter parte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Momento das nossas preces, nós vamos rezar a São Miguel. Quem como Deus, ninguém como Deus também, né? Fique em pé.